aí, gente? Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Colpitz, eu sou idealizadora do canal e hoje eu vou contar pra vocês uma experiência ruim que eu tive com investimentos. Então, nem todas as notícias são boas, nem todas as histórias são lindas. E hoje eu vou trazer uma aqui que foi bem ruim, assim, e bem chocante, assim. Fiquei mal por muito tempo, tive que fazer terapia até pra me recuperar. Porque acontece, enfim, erros, né? Erros que nos fazem crescer e aprender, pra não cometê-los novamente. Então, vamos lá. No início ali, quando começou essa função de investimentos, eu já entendia, né, em algum momento ali que eu precisava guardar dinheiro. E até então eu guardava dinheiro, mas eu guardava dinheiro na poupança, né, enfim, como todo brasileiro sempre pensa na poupança. Ou guardava numa outra conta bancária ali para ficar separado do salário e tal, fazia dessa forma. Mas aí comecei a escutar, né, porque a gente não pode deixar o dinheiro na conta, porque desvaloriza, a gente tem que colocar em lugares que vão render, né. E na época eu trabalhava num lugar que todo mundo investia numa empresa que investia em Bitcoin. Pensa que eu não estava investindo em Bitcoin. As pessoas não investiam em Bitcoin diretamente. Ah, falaram e comprei Bitcoin. Não. As pessoas contratavam essa empresa, né? Colocavam seu dinheirinho lá. E la garantia soy yo. E essa empresa manejava o teu dinheiro ali em criptomoedas, né? Não só Bitcoin, mas em outros criptos. Tá? Beleza. Isso aí acho que foi 2020, 2021, mais ou menos. E aí, tá, todo mundo fazia aquele tipo de investimento. Eu pensei, vou fazer. Era um investimento, sim, que rendia 1,5% ao mês, né? Então, isso é um ganho bom, alguns 1% ao mês. Então, tinha alguns produtos ali, né? Dependendo do tempo que tu deixava. Então, era interessantíssimo. Pagava muito bem, né? E foi, mas assim, sem entender exatamente como que a empresa operava, sem entender exatamente de criptomoedas, assim, a empresa se propõe a isso, vai me pagar isso, tá bom, fui lá. Primeira vez botei 7 mil reais, que era uma rescisão que eu tinha pego e tal, botei lá. Todo mês ali, você entrava no sistema, atualizava ali os juros que estavam prometido, eu deixei 6 meses, deixei 6 meses, peguei o dinheiro de volta, resgatei, nenhum problema, tudo certo. O negócio é bom, beleza. Vamos indo, vamos colocando dinheiro lá. Toda vez que eu guardar, vou colocar um dinheirinho lá. E assim eu ia, né? Eu pegava um dinheirinho bom, conseguia guardar, já colocava no investimento. Ou, às vezes, também aportava por mês, né? Então, pegava todo mês R$ 300 e botava nesse investimento nessa empresa que fazia essa diluição ali entre criptomoedas e me dava o retorno. Beleza, estava tudo indo bem. E aí, num momento, eu ia resgatar, ele tinha já uns 20 e poucos mil, tá? Mais ou menos isso. E aí eu ia resgatar final de um ano. Agora não me lembro exatamente qual ano. Tava para vencer o prazo que eu peguei de um investimento de um ano ali, foi de janeiro a dezembro. E aí, né, tudo que eu aportei ali, né, no final do ano ia dar uns 20 mil ali para resgatar. Só que assim, na mídia, eu escutava alguma coisa de Bitcoin caindo, de Bitcoin baixo, mas assim, não me atentava às coisas. Não queria entender, deixei meu dinheiro ali, tô confiando, né? E aí, o que acontece? A empresa comentou que eu poderia resgatar meu dinheiro, como sempre, em todos os outros momentos, ou reinvestir, né, no produto, num novo produto, que ia pagar 2,4% ao mês. Então, geralmente pagava 2%, 1,5%, dependendo do produto, mas esse ia pagar 2,4% ao mês. É uma cilada, viu? O que aconteceu? Cresceu o olho, né? Pô, 2,4% ao mês, não preciso desse dinheiro agora. Quando eu for resgatar lá, vou ter tanto. E aí, esse dinheiro que eu tava guardando era pra comprar meu primeiro carro, né? Então, tinha um objetivo também pra eu estar guardando. Então, pô, tava recebendo 2% ao mês, agora 2,4%. Não vou usar esse dinheiro, pensei, a melhor decisão vai ser reinvestir o dinheiro. Eu faria esse acordo. Foi o que eu fiz. Óbvio que eu digo, né? Porque não estava atento às notícias, não estava atento a nada do mundo de Bitcoin, de criptomoedas, simplesmente peguei e foi investir. Em nenhum momento me passou pela cabeça, né, de pensar, mas qual que é o rendimento médio de um investimento normal? Isso já ia te trazer um alerta, né? Tá, mas geralmente todo investimento paga 1%, 1,5%, por que eles estão pagando tanto? E por que este para renovar agora, somente em dezembro, era uma promoção, tipo assim, né? Somente agora, se renovar o contrato, eles vão pagar 2,4% ao mês. Em nenhum momento me passou esse questionamento, né? Porque quando a gente vê vantagem, a gente não pensa, né? Então fica a dica aí pra gente ter noção do quanto que um investimento normal rende, né? Pra
saber, ó, isso aqui tá muito fora da curva, eu vou ver o que que tá acontecendo. Por mais que eu estivesse contratando uma empresa para investir para mim, eu tinha que pelo menos ter uma noção de criptomoedas. Eu sabia que eles lidavam com isso, mas eu tinha que ter uma noção do que estava acontecendo no mundo de criptomoedas. Não fiz nada disso. Resumo da ópera, aconteceu uma queda gigantesca, né, em criptomoedas e a empresa faliu. Simplesmente faliu. Mas, né, eu ter essa comunicação demorou. Porque em janeiro eu vi que apareceu ali a rentabilidade e tal. E eu comecei a ouvir falar nessa empresa, porque entrou em recuperação judicial, Eu disse, não, peraí, por quê? Como assim? E aí eles começaram a mandar e-mails dizendo que estavam passando por uma dificuldade financeira, que os contratos que iam vencer, eles iam pagar atrasado, e enfim, só que o meu contrato ele não ia vencer, né? Ele ia vencer muito depois, porque eu tinha renovado, né? Se eu tivesse pegado dinheiro ali em dezembro, eu tinha pegado meu dinheirinho, feito outra coisa, mas, né, não foi o que eu fiz. Deixei o dinheiro, então, automaticamente, no momento que a empresa faliu, e aí eu não digo que faliu só porque o Bitcoin caiu, ou enfim, foi por uma má gestão também, né? E por N motivos, mas também porque o Bitcoin caiu, porque eu acho que eles tinham uma reserva bem grande de investimentos em Bitcoin, automaticamente se caiu todos os investimentos deles, eles ficaram sem dinheiro, né, sem liquidez para pagar os contratos. E aí não, mas daqui a pouco vão melhorar e tal. E eles mandando e-mails, explicando que eles estavam tentando novos contratos com outras empresas, fintechs e tal, para conseguir pagar, tudo certo. Mas nada disso aconteceu. Eu comecei a me preocupar, né? Tá, contratei advogado. Ah, não, já tem várias pessoas que entraram no processo contra essa empresa e tal, mas entrou em recuperação judicial, faliu, enfim, e vai ser muito difícil recuperar o dinheiro. E aí, quando eu tive aquela noção, assim, de que, tipo, meus 20 e tantos mil, que já era quase 30 ali, quando eu tive noção de que eu ia perder aquilo ali, que não foi fácil de conquistar, não foi tipo, ganhei e guardei. Não, foi difícil, foi de trabalho mesmo, né? Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Eu fiquei assim, ó, em choque, sabe? Eu me desesperava. Eu chorava, assim, de ter tido aquela perda, né? E é aquela coisa que, tipo, tu tá vivendo e daqui a pouco tu lembra, perdi mais de 20 mil reais. Tá vivendo ali, tô brincando, perdi mais de 20 mil reais. Sabe, era uma coisa assombrosa, assim, até hoje, hoje eu já falo com mais tranquilidade, assim, porque eu consegui ver no que me ajudou na trajetória, mas assim, naquele momento, não se vê ponto positivo, só se vê o ponto negativo, né? Então, aquilo ali me abalou de uma maneira, me deixou mal. Recomecei a fazer terapia, fiz uma terapia uma época, depois comecei a fazer terapia justamente por esse motivo, porque essa perda financeira me abalou muito, assim. Até porque eu me senti culpada, assim, né, de ter errado, né, e que a gente erra e a gente se sente culpada. Eu me senti muito culpada de ter errado, porque era uma coisa que eu poderia ter imaginado que poderia acontecer, sabe? E aí também comentando isso pra vocês porque, né, nem todas as histórias são boas, nem todas as histórias são de sucesso, são de conquistas e são de negócios lucrativos, às vezes a gente perde, né? E também não foi uma perda de um valor assim tão insignificante, né? Não foi 100 reais, 200 reais, foi mais de 20 mil reais. Ainda tá em processo judicial, mas eu não espero recuperar esse dinheiro, acho bem difícil mesmo. Mas ficou lições, né? E essas lições que eu quero compartilhar com vocês, né? Uma delas é não deixar que outra pessoa administre totalmente o teu dinheiro. Então, tipo assim, eu vou deixar com fulano. Eles foram um especialista em investimentos, né? Um consultor de investimentos, ok. Tu vai estar pagando para ele fazer o melhor para ti. Agora, porque tem uma empresa que faz isso. Pesquisa exatamente o que faz. Porque o meu amigo investe lá. Investe no Tigrinho e tira tanto dinheiro, eu vou botar o dinheiro lá para ele me dar tanto. Sabe? Não confie nas pessoas. Por mais também que tu contrate um especialista em investimentos para te ajudar, tu precisa ter uma mínima noção, entendeu? Tu precisa ter uma mínima noção de que aquilo é verdade. Então, sim, todo mundo que quer mergulhar nesse mundo de investimentos precisa pesquisar, precisa estudar. Pelo menos pra gente ter o básico de explicação ali, pra gente poder debater até com o nosso consultor, né? Tá, mas olha só, tu tá me dizendo isso vai me dar essa rentabilidade, mas e o risco? Né? Então precisa ter uma mínima noção, mesmo que tu contrate um especialista para isso, né? E se não for um especialista, então tu tem que arregalar os olhos e, de preferência, não cometer o erro que eu cometi,
e deixar o teu dinheiro para ti, pesquisa tu, verifica tu. Se tu vai se expor a algum negócio, pesquisa sobre esse negócio, né? Até muitas vezes a gente tem oportunidade de investir numa empresa. Ah, o familiar tá fazendo uma empresa, sei lá, tá abrindo uma lancheria, se eu investir tanto, ele me disse que vai me dar tanto de lucro. Tá, mas olha só como é que tá os dados. Pesquisar, né? A gente precisa pesquisar antes de entrar no negócio. Então, são essas as lições, né, que eu aprendi e quero compartilhar com vocês, né? E aí foi isso. Depois dali eu pensei assim, não, eu tenho que entender de investimentos, eu tenho que saber fazer, eu não quero mais deixar na mão de outra pessoa ou terceirizar esse serviço, eu preciso entender. E aí que foi também um estopim para eu começar a estudar mais, para eu começar a botar o meu dinheiro em lugares seguros, né? Então o risco, ele acontece a todo momento, né? Eu tô aqui agora e tem risco de alguma coisa acontecer. O risco, ele é presente na nossa vida sempre. Só que a gente pode medir o risco. É um risco baixo, é um risco médio, é um risco alto. Então, é isso que a gente precisa fazer. Escolher os investimentos de acordo com o risco que a gente pretende correr, né? E claro, naquele momento que eu fiz essa decisão, eu não tava nem pensando em risco. Pra mim não tinha risco nenhum, né? Então, foi algo assim, foi uma experiência ruim, né? Foi uma experiência traumática também. Mas foi uma experiência que me fez evoluir, né? Tanto para aprender coisas novas, quanto para ver que, tipo, né? Ok, erros acontecem, me perdoei, né? Me perdoo ainda de ter cometido erro, né? Mas foi algo assim para não se repetir mais. Glória a Deus. Então, espero que tenham gostado desse. Gostado não, porque eu sou triste, mas assim, espero que vocês tenham gostado dos aprendizados dessa história e que não cometam os mesmos erros que eu cometi, né? Então, a gente tem uma frase, né, que diz: verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, que não precisa cometer para aprender. Então, aprendam com o meu e não cometam, né, esse mesmo erro aí para ter nenhum prejuízo, tá bom? Espero que tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem e comentem também se tenham gostado. Comentem alguma experiência também ruim que vocês tiveram, né? Se já perderam dinheiro, gostaria de saber também as histórias de vocês, tá bom? Beijo!